Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a nossa receita de hoje é esse delicioso pão de cenoura. Se você quer saber como preparar este pão sem glúten, sem lactose e super saudável, fique até o final do vídeo. E olha a textura deste pão como ficou fofinho e super aromático. E o primeiro passo do preparo do nosso pão é estar fazendo a ativação do fermento. E para ativar o fermento, vou utilizar uma colher de sopa de açúcar mascavo ou açúcar da sua preferência, só não indico que seja xilitol, porque xilitol ou adoçantes ele não faz corretamente a fermentação, porque o açúcar é o que serve de alimento para o nosso fermento. Vou adicionar também uma colher de sopa de fermento biológico para pão. Vou misturar um pouquinho. E vamos adicionar uma xícara de 200 ml de água morna. Misturar mais um pouquinho para envolver o fermento na água. E vamos reservar até ativar a esponjinha. Vou tampar o meu potinho com a tampa, mas você pode estar utilizando o papel filme também. Vou reservar para ele ativar o fermento. E agora vamos para o preparo do mix de farinhas. Para o mix de farinhas, vou adicionar uma xícara de farinha de arroz. A xícara que estou utilizando é uma xícara medidora de 200 ml. Uma xícara de aveia, triturei os flocos no liquidificador. Se você tiver farinha, também pode ser farinha. Não indico que seja o flocos, senão o seu pão vai ficar um pouco mais seco. E meia xícara de polvilho doce. Vamos adicionar também meia colher de chá de goma xantana, para ajudar o pão a ficar mais fofinho. A goma xantana você encontra aí nas casas de produtos naturais. Vou adicionar também meia colher de chá de sal. Se você quer um pão um pouco mais salgadinho, você pode adicionar uma colher de chá. O nosso mix de farinhas está pronto. Vou acrescentar alguns grãozinhos de alho frito que eu tenho aqui. Essa parte é totalmente opcional. Vou colocar alguns grãozinhos para dar um sabor. Ele também dá um aroma muito gostoso neste pão. Mas como eu disse, essa parte é totalmente opcional. Vamos misturar o nosso mix de farinhas muito bem. É sempre importante que você misture muito bem as farinhas, até que você não consiga perceber o que é farinha de arroz, o que é aveia, sempre bem misturadinho. Este pão vamos preparar na mão, para você ver como ele é fácil de preparar, mas você também pode estar fazendo ele na batedeira se desejar. Vou fazer um buraquinho aqui no meio das farinhas e vou adicionar 2 ovos inteiros. Estou utilizando ovos caipira, assim esta receita vai ficar mais amarelinha. Vou bater os ovos. Não precisa bater muito, dar uma leve batida. Agora chegou a hora de nós acrescentar a nossa esponja de fermento. Você consegue perceber que a esponjinha ativou corretamente. Quando você passa aqui a espátula, você vê que a esponjinha está em cima e embaixo está uma aguinha. Vamos adicionar a nossa esponja de fermento. Não vamos perder nada. E agora vamos acrescentar o nosso ingrediente principal desta receita. Uma xícara de cenoura ralada, estou utilizando esta xícara de 200 ml, ela está bem cheia. E agora com o auxílio de uma colher de pau ou com uma colher resistente que você tiver, vamos começar a misturar a nossa massa. Começo pelo centro e vou acrescentando a farinha aos poucos. Agora eu tenho mais 1/4 de xícara de água, que equivale a 50 ml, e vamos adicionando esses 50 ml aos poucos. Coloquei um pouquinho e vou mexer. Se eu achar que tem necessidade, eu acrescento o resto. Ainda está um pouco firme,
Vou adicionar o restante dos 50 ml de água. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de óleo de coco. Você pode estar adicionando o óleo da sua preferência. Vou adicionar o nosso último ingrediente, que é 1 colher de chá de vinagre de maçã. O vinagre de maçã vai estar potencializando o nosso crescimento, a fermentação e também vai ajudar na conservação deste pão, deixando também ele mais fofinho. Troquei de colher, peguei uma colher de silicone para limpar melhor as laterais e a nossa massa já está pronta. Ela fica com esta consistência, uma massa bem pegajosa. Agora é só levar para uma assadeira. Em uma assadeira de 26 por 10, vou untar ela com óleo de coco. Vamos transferir a nossa massa para a assadeira. Vamos espalhar e deixar ele bem uniforme aqui na forma. Eu vou deixar o meu pão crescendo em cima de um copo de água morna. Vou fazer este procedimento porque aqui na nossa região é frio. Enquanto o nosso pãozinho está crescendo, que leva em torno de 20 minutos, já vamos ligar o forno para aquecer. Eu vou aguardar ele crescer somente até o topo da forma. Eu vou deixar ele tampadinho para crescer melhor. Nosso pão cresceu por 20 minutos, chegou até o topo da forma, então já vamos levar para o forno, que já está bem quente. Eu já pré-aqueci ele por 20 minutos também. Forno pré-aquecido, vou assar a 200 graus por cerca de 25 minutos a meia hora. E o nosso pão já está assado, ele assou por 25 minutos. Eu desenformei e coloquei sobre esta grade para ele esfriar mais rapidamente. E o aroma deste pão está sensacional. Vamos cortar ele para ver como ficou a textura desta delícia por dentro. Vou cortar uma fatia para vocês verem então como ficou a textura deste pão. Casquinha bem crocante, bem fofinho. E este foi o resultado do nosso pãozinho de cenoura. Gente, façam que vale muito a pena este pão. Ele já se tornou um dos pães preferidos aqui de casa. Se você gostou dessa receita, já aproveita e já compartilha com alguém. E aproveita e já deixa aqui num comentário o que você achou desta receita. E deixe também o seu like. E se você que está chegando agora e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. Assim você estará ajudando as nossas receitas a chegarem até mais pessoas. E ative o sininho para você ser notificado das nossas próximas receitas. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês e saúde!